Bom, boa tarde, André, muito bem-vindo e fica à vontade para a sua apresentação. Muito obrigado. Boa tarde, Alex. Obrigado pela introdução. Agradecer a você e a Paula por mais essa parceria que a gente estava conversando, né? Terceira vez que eu tenho a oportunidade de trazer aqui alguns aspectos do projeto Geoparque Corumbataí. Então, um grande prazer estar aqui de novo com vocês. Agradeço a todas e todos que estão participando do evento, assistindo ao vivo, quem for assistir depois, e quem estiver participando ao vivo, fica o convite, né, para, durante a apresentação, podem ir fazendo as perguntas no chat que, quando chegar o momento, a gente responde. Bom, estava conversando nos bastidores com o Alex também, a minha voz não está muito boa por conta de uma gripe que eu acordei hoje, então vou falar assim com o microfone pertinho para não ter que falar muito alto, mas só avisando, desculpa qualquer coisa. A apresentação que eu trouxe para vocês hoje, com esse título Histórias e Paisagens do Projeto Geoparque Corumbataí, é um roteiro de 6 pontos aqui no território do Geoparque. Ele é um roteiro que inicialmente ele foi pensado para um evento de geoconservação que vai ocorrer esse ano, no mês de agosto. Inclusive fica o convite também, o evento é o 6º Simpósio Brasileiro de Patrimônio Geológico. Ainda infelizmente a inscrição para trabalho nesse evento já acabou, mas quem quiser se inscrever para participar, assistir as palestras, as inscrições ainda estão abertas. E esse roteiro seria uma das excursões desse evento, que por questão de verba, não sei se vai ser possível que ela aconteça, mas aí é legal que eu estou tendo a oportunidade de apresentar esse roteiro aqui, né, que seja virtualmente, e é um roteiro que passa por vários pontos muito interessantes e com certeza muita gente ainda vai ter oportunidade de conhecer vários desses geossítios se ainda não conhece. Só antes de eu começar, tem um material que a gente preparou, eu imagino que deve estar aparecendo, é um guia de campo com uma parte desse roteiro. Algumas das figuras que a gente vai apresentar aqui, elas estão nesse roteiro. É o roteiro que a gente utilizaria, imprimiria para os participantes do evento. Então, é um material bem bacana. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui nos comentários do YouTube, eu não sei se ele permite, mas fica esse material disponível para quem quiser consultar depois. Ele explica um pouquinho de cada um dos pontos que a gente vai passar hoje. Então, voltando aqui para a apresentação. Como o Alex já situou muito bem, né, a nossa localização geográfica, a bacia do Rio Corumbataí, que é o território que compõe o projeto Geoparque Corumbataí, ele fica aqui no centro do estado. Essa daqui é a rodovia Anhanguera, né, o sistema Anhanguera-Bandeirantes, que vai para a região de Ribeirão Preto. Aqui é a rodovia Washington Luiz, que vai para a região de Araraquara, a região de São Carlos. Aqui é a rodovia que passa por Analândia, Brotas, e vai para a região oeste do estado, região de Bauru, de Jaú. Então, é um território de fácil acesso, fica a cerca de 2 horas de São Paulo, cerca de 1 hora de Campinas, diversos aeroportos próximos, estradas duplicadas. Então, é um projeto de geoparque com acesso relativamente fácil aos geossítios, que nem sempre é comum, né? E aqui, do lado direito, é o limite da bacia hidrográfica do Rio Corumbataí e os municípios que compõem, né? Analândia, onde ficam as cabeceiras do Rio Corumbataí, município de Corumbataí, município de Itirapina, município de Rio Claro, Ipeúna, Santa Gertrudes, Charqueada, Piracicaba e Cordeirópolis, que tem só esse pedacinho aqui, né? Porque os municípios, eles são maiores do que as cores que estão representadas aqui, né? Menos o de Ipeúna, que ele está totalmente no geoparque. Os outros municípios aqui, nessa imagem, eles estão cortados pelo limite da bacia. Então, a gente vê, por exemplo, o caso de Cordeirópolis, ele tem só um pedacinho dentro da bacia, mas a gente também considera ele parte do nosso projeto de geoparque. Então, totalizando aí 9 municípios que fazem parte do projeto. Agora que a gente localizou geograficamente, né, dentro do estado de São Paulo,
Vamos localizar geologicamente, geomorfologicamente, onde que o nosso geoparque está inserido. Então, como o Alex bem comentou, no encontro passado a gente viu aqui um roteiro na região do litoral, um roteiro aqui na região de São Paulo, no Planalto Atlântico e na bacia de São Paulo também. E agora a gente está passando aqui para esse contexto do interior do estado de São Paulo, né? Então a gente está saindo aqui dessa região do embasamento cristalino, que começa lá, vem lá desde da região de Santos e litoral do estado de São Paulo, vem até Campinas, mais ou menos, e a partir de Campinas a gente entra numa outra situação geológica, que é a bacia sedimentar do Paraná. Então, se aqui na parte da cidade de São Paulo, de Jundiaí, a gente estava em rochas metamórficas e magmáticas, aqui de Campinas para frente a gente está numa situação de camadas de rochas sedimentares. Então, nesse mapa, cada uma dessas cores aqui representam diferentes camadas de rocha que foram se sobrepondo, né, foram sendo formadas ao longo do tempo geológico, e esse roteiro está mais ou menos distribuído de acordo com o tempo geológico. Então, primeiro ponto, ele vai acontecer nas rochas mais antigas, de idade permiana, cerca de 275 milhões de anos, até os pontos mais recentes, onde a gente vai estar sobre as rochas mais jovens, de cerca de 120 milhões de anos, e vendo também a paisagem, que é formada aí num tempo bem mais recente, ao longo dos últimos 5 milhões de anos, os últimos milhares de anos, que é quando atuaram os processos que formaram as paisagens mais recentes do nosso território. Então, como o Alex bem colocou, o Geoparque Corumbataí está situado numa situação interessante, porque a gente tem o Planalto Ocidental, que é essa parte de cima da cuesta, a gente tem a depressão periférica, que é dessa parte de baixo da cuesta, e o nosso território pega um pouco desses dois mundos e a interação entre eles. Então, é um território bem geodiverso por conta disso. A gente tem um pouquinho de cada camada de rocha, um pouquinho de cada paisagem para contar a história desse território. Então, o nosso roteiro ele vai ser de 6 pontos. Eu não vou falar muito de aspectos teóricos, até porque isso já foi muito bem abordado, né, no primeiro encontro, aspectos sobre geoturismo. Então, eu vou apresentar o roteiro e já passar para os pontos que nós vamos visitar. Então, considerando, né, se a gente estivesse saindo da cidade de São Paulo, da região da Assembleia Legislativa, a gente estaria vindo aqui pela rodovia Anhanguera, ou Bandeirantes, a gente pegaria aqui a rodovia Washington Luiz e depois a rodovia Foz Santo Mauro para chegar aqui no ponto número 1, que é aqui a Pedreira dos Mesossaurídeos, o primeiro ponto que a gente vai visitar. Isso no município de Rio Claro. Em seguida, a gente continua aqui pela rodovia Washington Luiz até a região de Analândia, onde a gente vai visitar os pontos 2, 3 e 4, que é o ponto dos Morros Testemunhos e da Cuesta, o geossítio da Toca do Índio e o geossítio da Cachoeira Major Levi, que ficam no município de Analândia. E aí, pensando em um roteiro realmente para as pessoas fazerem, né? Esses seriam os pontos do primeiro dia, em Rio Claro e Analândia. Analândia é uma cidade com boa estrutura turística, então tem diversos locais para pernoite, e Tirapina também. Então, a ideia é que no segundo dia, o roteiro ele vem aqui para o município de Tirapina, onde a gente vai visitar os pontos 5 e os pontos 6, que é a Cachoeira do Saltão, uma das grandes cachoeiras do estado de São Paulo, e o Mirante do Fogão, que é o ponto mais alto do território do Geoparque Corumbataí, a cerca de 1.050 metros, e onde a gente tem uma boa vista da depressão periférica. Então, aqui embaixo é uma seção mostrando esses pontos que nós vamos visitar. Aqui, de novo, as cores representam as diferentes camadas de rocha, as que estão aqui embaixo, as mais antigas, as que estão aqui em cima, as mais novas. Então, no ponto 1, a gente vai estar visitando aqui essa camada de rocha cinza,
que é essa menorzinha que tem aqui, e um pouquinho dessa azul, que são as rochas um pouco mais antigas. Esse roteiro não está contemplando as rochas laranja e bege, que são muito interessantes, mas a gente não colocou nesse roteiro por terem locais mais interessantes para visitar elas, especificamente as rochas do grupo Itararé, essas beges são muito interessantes, e tem o Parque Geológico do Varvito, em Itu, Parque da Rocha Montuné, em Salto, que são ideais para ver essas rochas. Então a gente começa aqui nessa rocha cinza e azul, e depois a gente parte aqui para a parte mais alta do nosso território, a parte um pouquinho mais recente, considerando o tempo geológico, onde nós vamos ver principalmente essas rochas amarelas, que são as rochas areníticas, e a rocha preta, que é uma rocha vulcânica associada à época em que teve a separação do Brasil e da África e a deriva dos continentes, em que os continentes se separaram, e por meio das fissuras que se formaram, as fendas que se formaram produto dessa separação dos continentes, teve esse magma que subiu aqui pelas rochas metamórficas e acabou se intrometendo aqui, tanto no meio dessas camadas, quanto acabou derramando aqui na parte superior na nossa seção estratigráfica. Então, pé na estrada, vamos já passar para os primeiros pontos. Começando com o ponto número 1, que é um dos pontos mais importantes do nosso território por conta da relevância científica. Esse ponto, ele não é exatamente um local muito amigável para a visitação turística, mas a ideia é que no futuro ele seja, então por isso eu estou colocando ele aqui nesse roteiro. Esse ponto é uma pedreira em atividade, onde é explorado calcário. E é um calcário de uso agrícola, né? A rocha é extraída, ela é moída e depois usada para correção do solo. Só que essa rocha, além desse uso econômico, que é muito importante, né? Essas pedreiras, elas existem aqui na região de Rio Claro já desde a década de 60, mas ela tem uma importância científica muito importante também. Então, aqui é uma visão geral para a gente conhecer essa rocha. Se vocês verem, ela é formada por algumas camadas mais pretas e algumas camadas mais esbranquiçadas. Algumas camadas mais pretas, algumas camadas mais esbranquiçadas. E essa alternância de camada, ela acontece justamente por conta da alternância de fatores ambientais na época de deposição dessa rocha. Ela é uma rocha de origem marinha, então, na época, aqui era o ambiente que se tinha aqui na região era de um mar que existia aqui, e aí, a depender das condições físico-químicas dessa água e dos sedimentos que chegavam nesse mar, acontecia ou a deposição das camadas de calcário ou a deposição das camadas de folhelho, gerando essa alternância de cores que tem aqui. E aqui eu trago alguns um resumo, né, do que tem de tão importante nessas pedreiras da formação Irati. Então, como eu falei, tem uso... Opa, deixa eu abrir aqui. Tem o uso econômico dessas rochas, né? Então, aqui é o calcário agrícola. Aqui a gente pode ver uma pilha formada pelo pó, que é moído dessa rocha, extraído dessa rocha. Mas a principal importância para a gente, né, que é geólogo, que é geógrafo, que gosta de geoconservação, é a questão dos fósseis de mesossaurídeos. São esses fósseis aqui, são alguns répteis que viveram nesse mar que existia aqui, e esses répteis eles são encontrados tanto aqui na América do Sul quanto na África. Então, esses fósseis foram usados no século passado para ajudar a comprovar a teoria de que os continentes estiveram juntos e se formaram. Então, a importância que está aqui como história geológica, né? Aqui a gente vê um mapinha do que seria a América do Sul, há 270 milhões de anos, e a África aqui do lado, e os dois juntinhos. E esse lagartinho aqui, o mesossaurídeo, ele vivia nesse mar Irati que tinha aqui, né? Então, hoje em dia, a América do Sul ela é um continente, mas na época
boa parte desse continente estava coberto por esse mar, inclusive aqui na África. E o Mesossaurídeo vivia tanto aqui no Mar Irati quanto no Mar White Hill. Então, hoje em dia, os fósseis desses animais são encontrados nesses dois lugares, e com isso a gente ajuda a comprovar a teoria de que esses dois continentes estiveram juntos, porque hoje a gente encontra as mesmas rochas aqui na América do Sul e lá na África com os mesmos fósseis. Alguns outros elementos, né? Então, por exemplo, a construção civil, a qualidade acho que não está muito boa, mas as placas de revestimento dessa rocha também foram usadas aqui na construção civil no município. Umas casas bem bonitas construídas com essa placa. As bonecas de sílex, que são mais uma curiosidade que tem nessa rocha, são essas estruturas arredondadas que a gente encontra, e elas têm esse nome porque lembram aquelas bonecas russas, aquelas que você coloca uma dentro da outra. Então, são nódulos de sílex, que a gente colocou esse apelido de bonecas de sílex. Alguns minerais que tem nessa rocha. Então, aqui, para ilustrar, eu coloquei uma pirita, que também é chamada de ouro de tolo, esse mineral dourado, que à primeira vista pode parecer ouro, mas não é, que é um mineral bem curioso que tem aqui na formação, além da calcita, que também é outro mineral que ocorre, e às vezes ele forma uns cubinhos bem bonitos. A história do petróleo. Então, na época de formação dessa rocha, existia muita matéria orgânica, e essa matéria orgânica acabou gerando uma geração de petróleo. Então, no século passado, foram construídas até algumas torres aqui no município de Assistência para a exploração desse petróleo. De fato, foi retirado o petróleo aqui da região, mas é uma exploração que não foi para frente porque era um petróleo que tinha baixo teor, então ele não era economicamente viável. Por isso acabou sendo descontinuado esse uso, mas como uma curiosidade histórica é bem interessante. E por fim aqui, que eu acho que é uma das coisas, um dos grandes destaques também dessa unidade, o mesmo sílex que forma essas bonecas aqui, quando ele é partido, né, quebrado, batendo um fragmento contra o outro, ele gera essas bordas lascadas e cortantes, perfurantes, que foram utilizados para os povos que viveram aqui há cerca de 8, 10 mil anos atrás, para a criação dessas ferramentas, né, pontas de flecha, pontas de lança, raspadores. E então, são artefatos arqueológicos que a gente encontra aqui na nossa região até hoje. Então, detalhando aqui um pouco mais, essa prancha que tem aqui do lado direito é um dos desenhos que foram feitos quando se definiu essa espécie, né, a espécie dos mesossaurídeos, que no caso é o Stereosternum cúmidum, e ela foi definida por Cope, um cientista estrangeiro, no ano de 1886, a partir de fósseis coletados em algumas cidades aqui do interior de São Paulo, inclusive Rio Claro. Então, a Assistência, que é o distrito de Rio Claro, onde tem essas pedreiras, tem uma importância muito grande na ciência por ser, né, a fonte de diversos desses fósseis. E uma outra importância também é a Assistência, que é o distrito onde ficam essas pedreiras, também deu nome ao membro Assistência. Então, essas rochas aqui fazem parte da formação Irati, e essa parte superior da formação Irati, que é essa parte que está representada aqui em cinza, em branco, até aqui, é o membro Assistência dessa formação. Então, significa que esse membro ele foi definido aqui na região de Assistência. A gente chama isso de seção tipo. Seria o equivalente na biologia, por exemplo, quando tem um espécime que foi estudado pela primeira vez, então ele fica sendo definido como o espécime que deu origem àquela espécie. E no caso da seção tipo, a seção tipo do membro Assistência, da formação Irati, fica aqui em Rio Claro. Então, todos os geólogos e pesquisadores que quiserem conhecer a seção tipo do membro Assistência da formação Irati, o melhor local para isso é aqui na cidade de Rio Claro. Então, por conta de toda essa importância, né, não só a científica, mas também a questão
educativa e as curiosidades que trazem um apelo turístico. A gente tem muita visitação nesse local, né, trabalhando com alunos de universidades, alunos de escolas. Então, para dar uma base para toda essa visitação, existe um projeto de construção de um parque geológico. Aqui é uma representação que um arquiteto fez que a gente gostaria que fosse a sede desse parque. E aqui um projeto, né, aqui com as construções, aqui com a rocha, onde o visitante poderia passar por uma rampa, vendo a rocha de perto, e também uma área verde, onde teria algumas trilhas para associar o nosso patrimônio geológico com a biodiversidade. Então, atualmente, como eu falei, essa área é uma mineração, essa é uma foto da área, né? Então a gente vê que a rocha está sendo extraída, mas futuramente a nossa vontade é que isso seja transformado em um parque com segurança, com estrutura para visitação. Então agora passando para o segundo ponto, saindo de Rio Claro e indo para Analândia. A gente sai aqui dessa região das rochas cinzas, que é a formação Irati, e passa para a região dessas rochas amarelas e um pouquinho dessa rocha preta, que aqui, essa amarela, chama a formação Piramboia, essa daqui, formação Botucatu, essa aqui, que é aquela rocha magmática, formação Serra Geral. A gente vai ver essa região das cuestas e morros testemunhos, que é muito importante por conta do relevo. Então, essa seção aqui, esse contorno que a gente tem na seção, é um contorno erosivo, ou seja, a superfície do terreno aqui foi gerada pela erosão das rochas que tinham aqui. Então, o que acontecia? Essas rochas aqui, por exemplo, essas amarelas, elas continuavam aqui, essas camadas continuavam horizontalmente por toda essa região. Mesma coisa, as camadas azuis também continuavam aqui por toda a região. E acontece que ao longo do tempo, milhares de anos, milhões de anos, chuva e sol, acaba que vai causando a erosão dessas rochas, né? Então, vai aos poucos comendo essas rochas, transportando sedimentos e gerando essa linha que a gente vê hoje em dia, que é a superfície do terreno. Então, a ideia desse segundo ponto é a gente ver justamente um produto dessa erosão, que são os morros testemunhos. Aqui a gente tem um morro testemunho representado em amarelo. Então, o que aconteceu? A rocha vinha até aqui lá na frente, ela foi sendo erodida, aqui onde está branco, no vazio, só que alguns pedacinhos dessa rocha acabaram sobrando aqui no meio. Por isso que a gente chama de morro testemunho. É um testemunho de que a cuesta continuava e foi sendo erodida. Então, é uma região muito bonita. Aqui uma outra representação que eu acho interessante trazer. Aqui a gente está vendo a linha de cuesta, né, que é esse degrau que forma no relevo. E aqui, nesse esquema, a gente vê como essa linha de cuesta, na verdade, ela não é única, né, ela vai formando toda uma região que ela vai se definindo onde tem esse degrau. Então, conforme essa rocha preta, que é mais resistente, ela é erodida, a rocha que está por baixo, que é menos resistente, ela vai sendo erodida consequentemente. E acaba formando esse grande degrau que a gente tem no relevo, e aqui representando o que seria esse morro testemunho que acabou sobrando aqui dessa erosão do relevo. Então, a paisagem que a gente vê lá no município de Analândia é essa. Essa é uma das paisagens, uma das grandes paisagens icônicas do município, que aqui do lado direito é o Morro do Cuscuzeiro, por conta dele ter essa forma parecida com uma forma do cuscuz paulista. E aqui do lado esquerdo é o Morro do Camelo, onde teria a figura aqui de um camelo com as duas corcovas. São dois importantes morros testemunhos aqui do estado de São Paulo e com certeza os mais famosos do município de Analândia. E aqui nessa foto a gente vê também a presença da rocha magmática. Então, essa rocha que a gente vê aqui mais amarelada é aquela rocha amarela da seção, que são as rochas sedimentares, especificamente arenitos. E aqui essas rochas
com formato meio prismático, mais escurecidas, são as rochas da formação Serra Geral, que são os basaltos, aquelas rochas magmáticas que cobriam todos esses arenitos e ajudam a segurar a erosão na borda da cuesta, ajudando a formar esse relevo de cuesta. Então, o Morro do Cuscuzeiro ele tem uma visitação bem expressiva, e uma das atividades que acontece lá é a escalada em rocha, representado aqui nessa foto da direita. Então, a escalada em rocha já é feita lá no Morro do Cuscuzeiro há várias décadas, é um dos locais mais antigos para escalada aqui no estado de São Paulo, e existem esses caminhos por onde a gente sobe na rocha, eles são chamados de vias. O Morro do Cuscuzeiro, se não me engano, ele conta com mais ou menos umas 50 vias, ou seja, 50 formas diferentes de você escalar o Morro do Cuscuzeiro, desde a base até o topo. Então, aqui um outro exemplo de geossítio, que além de toda essa importância científica e educativa que a gente aprende sobre as rochas que tem lá, sobre o relevo, também essa parte mais esportiva, mais turística e mais lúdica da rocha. Especificamente esses arenitos, que aqui a gente consegue ver bem, essa rocha aqui que o moço está escalando, eles também têm uma importância muito grande, porque esses arenitos eles compõem o que a gente chama de reservatório do sistema aquífero Guarani. Então, essa rocha, o arenito, ela funciona como se fosse uma esponja, um reservatório. A gente pode imaginar um balde cheio de bolinhas de gude. A bolinha de gude representando os grãos de areia que tem nessa rocha. E aí, entre as bolinhas de gude, fica um espaço vazio. Se a gente jogar água dentro desse balde, esse espaço vazio vai sendo preenchido com água. Então, um aquífero, como o sistema aquífero Guarani, ele funciona de forma muito parecida. Então, toda essa rocha que tem aqui, todo esse maciço rochoso, ele tem pequenos espaços vazios que se interconectam, e quando chove aqui nessa região, a água fica armazenada dentro dessas rochas, e uma parte fica armazenada em profundidade, né, formando os aquíferos, que eles podem ser acessados por meio de poços, ou também, durante a chuva, essa rocha vai sendo carregada de água, e durante a estiagem, quando para de chover, essa rocha aos poucos vai jogando essa água que está dentro dela para o sistema de drenagem, né, abastecendo o rio Corumbataí, que é o rio principal da bacia, e os principais afluentes. Então, aqui é uma região muito privilegiada, porque mesmo em época de seca, a gente não tem total falta d'água, porque a água que está correndo nos rios, nesse período agora de julho, agosto, setembro, não é a água das chuvas de agora, mas sim a água de chuvas de anos passados, que estava armazenada nessas rochas, e aos poucos a rocha vai soltando para dentro desses rios, permitindo aí que a gente tenha um equilíbrio na vazão ao longo do ano. Bom, passando para o terceiro ponto agora, ainda no município de Analândia, ainda aqui na região de Cuesta, a gente tem o ponto da Toca do Índio. Então, aqui a gente estava antes no Cuscuzeiro, que ele estava aqui no outro desenho, e agora a gente passa aqui na Cuesta para essa região, que é a região da gruta. Essa Gruta do Índio, ela tem duas entradas, duas bocas, né, que a gente chama, que seria a boca A e a boca B, e aqui é como se a gente estivesse vendo um mapa do interior da gruta, né? Então aqui é a boca A, aqui é a boca B, e o interessante dessa gruta, que existem diversas grutas como essa na nossa região, mas essa é especial por conta das pinturas rupestres que acontecem, que foram feitas nessa gruta e que a gente pode ver até hoje. Então, só para a gente comentar rapidamente como é que são formadas essas grutas, né? Essas grutas, elas são dentro da rocha arenítica, que é essa rocha amarela, que são diferentes das grutas em rocha calcária, que é o caso, por exemplo, do Petar, que é muito famoso. Então, as grutas daqui são bem diferentes das grutas que tem no Petar. E as grutas daqui, elas são formadas pela erosão. Então, são condutos, né, como se fossem condutos aqui que se abrem no interior da rocha, e aí esse conduto faz com que os grãos de areia,
a água passa aqui e vai carregando esses grãos de areia para fora. E aí esses grãos de areia, eles acabam armazenados aqui nesse tipo de material que a gente chama de colúvio, e o buraco que sobra de onde estavam esses grãos de areia é onde ficam as grutas aqui da nossa região. Então aqui é uma imagem da trilha para chegar até a gruta. Então aqui a gente consegue ver o Morro do Cuscuzeiro aqui no fundo, e aqui é onde tem uma pequena trilha na mata até a gente chegar na boca A, que é essa boca daqui. Aqui é uma imagem de dentro para fora da caverna, e algumas pessoas dizem que ela chama Gruta do Índio, porque elas veem uma figura aqui de um rosto, nessa parte aqui da gruta, como se fosse um rosto de perfil, é um nariz aqui, a boca aqui, o nariz aqui, os olhos aqui e a testa aqui. Então, uma figura olhando aqui para baixo. Então, algumas pessoas falam que é por isso que chama Gruta do Índio, outras falam que é por causa das pinturas rupestres que tem lá, que mostram justamente que essa gruta foi habitada pelos povos que passaram por aqui há muito tempo atrás. Então, aqui nessa figura no canto esquerdo embaixo, a gente vê um animal aqui, parece ser um mamífero, uma anta, uma paca, alguma coisa assim. Aqui na esquerda, em cima, parece também ser um animal, 4 patas aqui, não sei dizer exatamente o que seria. Aqui nessa figura do meio, né, alguns símbolos, talvez umas lanças, né, representando aí material de caça, alguma coisa. E aqui nessa figura parece ter algumas patas, né, não sei, uma pata de siriema, alguma coisa assim. Então, esses são alguns exemplos, né, o slide anterior acho que falava. Tem aqui um pouquinho mais de 10, né, pinturas rupestres que tem nessa gruta. Então, uma gruta muito interessante para a gente conhecer também essa parte da ocupação histórica. Então, indo para o nosso quarto ponto, para finalizar o primeiro dia do nosso roteiro, no município de Analândia, uma cachoeira que fica bem perto do centro da cidade, então, cachoeira de fácil acesso. E a gente estaria, na seção, a gente estaria aqui um pouquinho mais para baixo de onde a gente estava antes, na região aqui da Cuesta dos Morros Testemunhos. Como eu falei, essa rocha preta, elas são rochas magmáticas bem duras, bem resistentes, e assim como ela veio aqui desde o manto da Terra e extravasou aqui na superfície, uma porção dessa rocha também acabou se intrometendo aqui no meio das camadas de rochas sedimentares mais antigas. E aí ficam essas camadas mais resistentes aqui no meio das rochas areníticas. E isso acaba formando várias das cachoeiras que a gente tem aqui na região, incluindo essa aqui que chama Cachoeira Major Levi. Então, detalhando um pouquinho mais, essa parte preta aqui seria a rocha magmática mais resistente, e aí aos poucos a água que está aqui contida dentro das rochas arenosas, né, que eu expliquei do aquífero, essa água acaba passando aqui e erodindo de forma mais devagar, mas também erode essa rocha escura, que é da formação Serra Geral, os basaltos, a rocha magmática da formação Serra Geral. Então, formando de novo esse degrau aqui no relevo. Né? Se a gente fosse pensar em diferentes escalas, é exatamente o que acontece na Cuesta, naquele grande degrau do relevo que pega o estado de São Paulo, seria mais ou menos um degrau semelhante a esse, só que esse em menor escala, e aí formando essa cachoeira que a gente tem no município de Analândia. Aqui, então, uma foto dessa cachoeira. Então, relacionando, né, com a imagem que a gente viu aqui, a rocha que a gente vê, aquela rocha magmática e a água correndo aqui por cima. E esse é um ponto, como eu comentei, fica dentro da cidade. Então, aqui na parte de cima tem um estacionamento, onde as pessoas podem parar aqui. Aí tem essa escada para chegar até a cachoeira, que pode dificultar o acesso para algumas pessoas, mas para quem consegue descer a escada, dá para chegar aqui embaixo,
e também pode até ficar aqui fazendo um lanche aqui, vendo a cachoeira, que tem um restaurante do lado dela. Esse ponto é muito interessante porque, como eu mostrei na imagem anterior, a gente acredita que ela seja o que a gente chama de soleira, que é essa estrutura horizontal, mas existem algumas evidências que talvez seja uma estrutura vertical. Então, é uma questão que tem que ser aprofundada. E, de novo, né, mostrando como esses pontos que têm um interesse turístico muito grande, sempre tem alguma coisa científica por trás. Então, uma coisa que a gente acreditava ser uma coisa, talvez seja um pouco diferente do que a gente acreditava, então, dando possibilidade aí para que as universidades façam novas pesquisas, aprofundem o conhecimento nessa área, com iniciações científicas, trabalhos de conclusão de curso. Então, quando a gente fala, né, de geoturismo, é impossível falar dos pontos de visitação sem falar de toda a parte científica e educativa que tem por trás. Então, passando agora para o nosso quinto ponto, que é a Cachoeira do Saltão. Que fica aqui no município de Tirapina, bem pertinho aqui da borda da nossa bacia, que fica próximo às nascentes. Então, aqui em azul são as nascentes dos principais rios da bacia, aqui especificamente a bacia do Rio Passa Cinco, a nascente do Rio Passa Cinco, que vai se juntar aqui embaixo com o Rio Corumbataí, que nasce lá em Analândia. Então, a gente vê, trazendo de novo, né, aquele desenho de onde a gente estava visitando, né, da região de Cuestas. Essa cachoeira aqui, a Cachoeira do Saltão, ela seria como se a gente tivesse esse rio que está correndo aqui pelo Planalto, na borda da Cuesta, né, indo para o Planalto Ocidental, e aí ele cai dentro desse cânion que tem aqui e segue formando as principais nascentes aqui da região. Então, é exatamente a situação que a gente vê aqui, né? O rio está vindo, aí ele chega aqui nessa borda, essa borda aqui, e aí despenca toda essa altura aqui. Eu esqueci de ver certinho a altura, mas imagino que sejam 60, 80 metros. Então, essa daqui é a maior cachoeira no nosso território e uma das maiores do estado de São Paulo. E aí toda essa rocha aqui, onde essa cachoeira está correndo, são os derrames basálticos dessa rocha preta que a gente está vendo aqui nesse bloco de diagrama. E aqui também, por conta, né, da beleza cênica, um lugar super bonito de visitar, ele também tem uma estrutura. Então, aqui é um parque, né, que tem aqui área para camping, eu acredito que tem alguns chalés também, tem área de restaurante, de banheiro, e aí a gente pode olhar a cachoeira tanto daqui de cima, vendo, né, essa vista aqui mais de cima, quanto a gente pode vir por aqui. Tem uma longa escadaria, que aí é para os mais corajosos, descerem aqui até o poço, onde dá para tomar banho, desde que não desça aqui nessa parte aqui, não pode ficar, porque é muito perigoso, né? Queda de algum um galho, uma pequena pedrinha que seja, pode causar um acidente grave. Então, quem quiser pode descer e tomar banho aqui nesse poço, que é muito gostoso, apesar da água gelada. Então, aqui uma vista, né, de baixo para cima. Aqui uma pessoa de escala, né, então realmente é uma cachoeira bem grande. E aí essa rocha, a gente vê que ela tem algumas estruturas horizontais, né, umas linhas assim que vão passando de um lado para o outro, aqui. E aí a gente não tem exatamente uma pesquisa datando, né, essas linhas, mas o que acontece? Essas linhas representam os derrames de rocha vulcânica. Então, a cachoeira tem uma formação muito recente na história geológica, mas a rocha foi formada há cerca de 100 a 120 milhões de anos atrás. Foi quando a rocha o magma veio subindo do manto da Terra e foi depositando camadas de rocha vulcânica aqui, né? É diferente de um vulcão. Aqui não é o caso daquele vulcão que tem erupção e aí a lava tem aquela erupção explosiva, né? Que causa, igual a gente vê, por exemplo, nos Andes, né?
nos Alpes. Aqui não, o magma ele vinha por baixo, e aí ele ia se derramando assim, em camadas horizontais. E aí por isso que a gente vê essas linhas horizontais que tem aqui até hoje. E aí, essas linhas maiores que tem, elas representam diferentes pulsos de formação desse magma. Então, a gente pode dizer que esses pulsos que estão mais na parte de baixo, eles são mais antigos, e aí os pulsos que estão na parte intermediária e superior, eles são mais recentes, formando, né, essa rocha aqui. E aí, numa história bem mais recente, que veio a água formando a erosão, que escavou essa rocha, formando o relevo que a gente vê hoje. E aqui uma vista do restaurante do parque, que é quase um quadro, né? Um lugar muito bonito mesmo. E agora, para fechar, por último, mas não menos importante, o Mirante do Morro do Fogão, que também é um local muito visitado no nosso território, por conta da vista. Então, o Mirante do Morro do Fogão, a gente vem aqui de novo para a parte mais alta das cuestas. E ele tem toda essa paisagem exuberante que a gente vê aqui. Aqui são duas fotos da mesma região, aqui um pouquinho mais afastada, aqui com um pouco mais de detalhe. Então a gente vê aqui a borda da cuesta, a linha de cuesta, né, que ela começa lá atrás, a gente vê ela lá atrás, ela vem caminhando aqui, vem formando os canyons, ela volta, dá volta, vem de novo, passa por aqui e vai embora, né? Então é isso que a gente vê aqui. Então, dessa linha vermelha aqui para cima, é a região de cuesta, é a região do Planalto Ocidental. Dessa linha para baixo, aí já é a região da depressão periférica. Então, a gente está exatamente nesse degrau que divide aqui essas duas importantes divisões da geomorfologia do estado de São Paulo. E aqui, nesse ponto, a gente consegue ver muito bem isso. No caso do ponto anterior, que a gente viu o Morro do Cuscuzeiro, é uma situação parecida com a daqui, só que lá no Morro do Cuscuzeiro a gente tinha aqui o Morro Testemunho, né? No caso desse ponto a gente não tem o Morro Testemunho, a gente tem já direto essa linha de cuesta e a depressão periférica na parte de baixo. Talvez tivesse um Morro Testemunho aqui, alguns milhares de anos, a gente não sabe, né? Aqui um detalhe da paisagem. Aqui a gente vê... Normalmente a gente anda por cima, né? A gente não vê o que está embaixo, mas aqui dá para ver bem que a gente, quando está andando em cima de uma área de graminha, de pasto como essa, na verdade a gente está andando em cima de um grande maciço rochoso aqui, que no caso são aquelas rochas amarelas da formação Botucatu que compõem o aquífero Guarani. Então toda a água que chove aqui em cima dessa superfície, ela ou escorre aqui para os rios, ou ela entra e fica armazenada aqui dentro das rochas. E aqui esse ponto especificamente tem uma curiosidade a mais, que é o seguinte, normalmente a gente tem a cuesta, essa rocha escura, né, o basalto, que é a rocha magmática, vindo até aqui a borda da cuesta. Nesse ponto especificamente, a gente não tem isso, a gente tem direto a rocha amarela, que são os arenitos da formação Botucatu, em cima dessa rocha, e por cima essa rocha laranja, que são rochas bem mais jovens, de cerca de 30 milhões de anos, e é o que a gente vê aqui. Então, aqui, essa ponta aqui, seria essa rocha amarela da formação Botucatu, e aqui bem por cima, onde a gente está pisando aqui, essa rocha laranja, chama formação Itaqueri. Então, aqui é um ponto que a gente também traz muitos alunos para mostrar que nem sempre essa camada preta, ela aparece aqui em toda a parte da cuesta. Às vezes tem o que a gente chama de janela de basalto, que quando ela está faltando aqui, isso pode acontecer tanto por ela já ter sido erodida, ou por conta de alguns lugares onde esse magma não chegou.
e aí ficam essas janelas de basalto. Então, de novo, conteúdo educativo que a gente consegue trazer a partir desses pontos de interesse turístico. E esse ponto, né, como ele tem essa paisagem magnífica, também ele é muito visitado. Aí a prefeitura fez essa estrutura aqui, parceria com uma associação de turismo que tem lá, que é como se fosse uma moldura, né, para as pessoas tirarem a foto. E é legal porque aos poucos a gente vai conscientizando, né, para a questão geológica. Então aqui já tem essa placa que foi feita, já tem aqui algumas informações geológicas de muitas outras que podem ser trabalhadas nesse local.